Palavra de Deus para o seu coração neste momento, no Evangelho de João, capítulo 14. Palavra de Deus, a palavra de Deus que jamais passará, segundo Jesus Cristo. A palavra que nos dá vida é a luz do nosso caminho. Vamos atentar, apreciá-la um pouco mais nesta noite e que a palavra faça aquilo que Deus quer fazer na sua vida nesta noite. Palavra do Senhor, João, capítulo 14. Vamos ler dos versos 15 a 27. Nós vamos ler aqui uma parte de um longo diálogo que Jesus trava com seus discípulos na noite ali da sua prisão e traição. A conversa derradeira que acontece na instituição da ceia do Senhor. Então, uma conversa muito crucial, essa conversa derradeira, essa conversa quando se repassa tudo para deixar bem esclarecido e se firma o que falta ser firmado. Vamos ler então um trecho desse diálogo e ensino de Jesus com os seus discípulos naquela hora tão fundamental e crucial do ministério do Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus então em João capítulo 14. E agora que a palavra seja recebida em cada coração aqui, de forma aberta e de forma desejosa. Amém? Ouçamos a narrativa do Evangelho. Começa então com Jesus falando: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, mas vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Para o benefício, para a bênção do seu coração, vamos reler alguns dos pensamentos que Jesus coloca aqui. No verso 16 ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. No verso 20 ele diz: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E no verso 23 ele diz: meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. E o verso 26 e 27, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo.
Em 2001 foi lançado o filme, traduzido para o português, O Náufrago, em inglês, Castaway, com Tom Hanks no papel de Chuck Nolan, trabalhando para a companhia americana de entrega a domicílio, entrega de encomendas. E no filme acontece que o avião em que estava então Chuck Nolan, o personagem de Tom Hanks, cai, e então o personagem Chuck vai parar numa ilha, em uma ilha deserta, ele não sabe. E então, quando ele se recupera ali na praia, ele olha para a ilha, está na areia, ali estão os coqueiros, as árvores, e ele começa a gritar o quê? Tem alguém aí? Tem alguém aí? E ele cansa de gritar e percebe que pelo menos por ali onde ele estava não tinha ninguém. E depois ele percebe que naquela ilha, não uma ilha muito grande, realmente não havia ninguém a não ser ele. E vai parar na praia algumas coisas que boiaram do avião, algumas cargas, e entre elas ele encontra o quê? Uma bola de vôlei, da marca Wilson. E a bola de vôlei se torna, ele coloca ali uns olhos, um nariz, uma boca na bola, e se torna o grande amigo dele naquela solidão tremenda, o amigo Wilson. E vira até aquela bola, como o amigo Wilson, vira o instrumento que mantém a sanidade dele, para ele não ficar louco naquela solidão. A solidão, estar só, é uma possibilidade e é também uma experiência humana complicada. Já há muito tempo os pensadores falam que nós não somos seres criados para a solidão. Deus reconheceu isso na criação, pensadores não cristãos, pensadores pagãos, têm falado, reconhecido isto, a nossa constituição não é para a solidão. E o ser humano, então, vive aí acompanhado de muitas coisas e muitas pessoas, e algumas pessoas mais allegadas. Mas é interessante notar que, não obstante o ser humano tenha ou possa ter tantas coisas o acompanhando e tantas pessoas, ainda assim, aqui e ali aparece, vem à tona que ainda permanece uma solidão no íntimo. E nós pensamos muitas vezes que isto pode ser eliminado se nos tornarmos famosos, por exemplo, ou poderosos, que se tivermos fama ou poder, não vamos sentir solidão, todo mundo quer estar conosco. Podemos chamar este, aquele, ele, ela virão, não haverá problema. Nós pensamos que a fama e o poder tira este grito de solidão. Pensamos muitas vezes que a inteligência pode tirar isso de nós. Se eu for muito inteligente e produzir um material muito inteligente, intelectual, seja lá o que for, então não se tem solidão, porque se esta pessoa muito inteligente, capacitada, isso tem uma vida tão completa, não é mesmo? Sabe tudo, e não tem problema de solidão. Não é bem assim. Lê sobre Elvis Presley, quando ele fazia suas temporadas em Las Vegas, e ele estava no Hotel Hilton, e ali num dos saguões, salão social do hotel, estava ali uma recepção para ele, claro, ele ali sempre cercado e procurado por tanta gente. E num dado momento ele toma um bloco de papel, naqueles blocos que o hotel sempre deixa nas escrivaninhas, nos quartos, etc., com o nome do hotel. Ele tomou um daqueles blocos e ele escreveu o que ali? Eu sou a única pessoa que conheço que pode andar num salão cheio de gente e se sentir sozinho. Eu sou a única pessoa que conheço que pode andar num salão cheio de gente e se sentir sozinho. Ele pensou que era só ele, estava equivocado. Não é só ele, e se sente assim. Mas aqui está ele revelando que não é como nós pensamos. Há uma solidão que bate em mim, bate em você, bate em qualquer ser humano, que vai além do que
qualquer coisa nesse mundo pode nos dar. E esta frase, esse papel em que ele escreveu isto, de próprio punho, inclusive, está lá na casa dele hoje, um museu, para se ver, para se ver. Um homem que viveu muita solidão. Lembro uma vez que eu também li uma carta dele, onde ele pedia a um primo dele se podia vir trabalhar para ele como motorista dele, chofer, porque ele disse, sabe, não tem ninguém aqui, e eu lhe pago o que você quiser. Queria comprar amizade, sentindo solidão. O que é que está faltando? Um homem assediado por tanta gente. E nós vamos percebendo então que esse fenômeno é comum ao ser humano, não obstante o que ele possa ter e ser. Herbert G. Wells foi um escritor, intelectual britânico, falecido em 1946, produziu algumas obras e duas em particular se tornaram obras de referência e são obras monumentais. Uma é A Máquina do Tempo, o outro é O Esboço da História, e tem este nome Esboço, e podemos pensar que se trata de um livrinho. Não, é um livro enorme, História do Mundo, e é uma referência. Mas o que é que este homem disse? Ele disse, já na idade mais avançada, eu tenho 65 anos e me sinto só, e nunca encontrei paz. E ele morreu se sentindo profundamente só. Um homem reconhecido, intelectual, inteligente. Já ouviu falar do escritor Ernest Hemingway, aquele escritor americano, jornalista, viveu intensamente, foi repórter de guerra, viajou para a Europa, para todo lugar, escreveu aqui, pensou ali, ganhou o prêmio Pulitzer, escreveu um livrinho muito conhecido, O Velho Mar. Uma vez ele disse o seguinte, eu vivo num vácuo que é tão solitário quanto uma bateria sem carga e para a qual não há corrente elétrica para ligar. Eu me sinto num vácuo que é tão solitário como uma bateria sem carga. E ele acabou se suicidando com um tiro de espingarda. O drama humano, claro que alguns casos vão a manifestação mais aguda, mas a verdade é que há esta solidão no íntimo humano, não obstante se ter, ou mesmo que se tenha um relacionamento com muitas coisas e pessoas, um ciclo que nos cerca. O que acontece? Eu creio que o pensador do passado, o matemático, o filósofo Blaise Pascal pode nos ajudar. No seu livro Os Pensamentos, vale a pena ler o livro dele, Blaise Pascal, este homem muito inteligente, até alguns identificam como o pai do computador. Ele passou por uma conversão muito drástica, já na idade adulta, e ele escreveu o seguinte, o homem já teve a verdadeira felicidade, da qual agora resta nele apenas o sinal e o espaço vazio, que ele tenta em vão preencher com as coisas ao seu redor, procurando em coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes. Essas, porém, são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável, ou seja, apenas pelo próprio Deus. E então Pascal fala aqui desse espaço vazio, que ele também chama de abismo infinito, e a partir desse pensamento dele nasceu e proliferou aí esta ideia de que no coração humano há um buraco do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. O que acontece com o ser humano? O ser humano é este ser que precisa encontrar a companhia plena. Nós podemos ter solidão no nível interpessoal. Nós precisamos de um amigo, precisamos de uma companhia, e aí talvez podemos incluir inclusive a companhia matrimonial. Temos esta necessidade, um amigo, um cônjuge, e isto é legítimo, e é uma necessidade que nós temos. Também temos a questão da solidão social. Precisamos identificar com o grupo. Aliás, que grupo mais maravilhoso para se identificar do que a Igreja de Jesus Cristo.
Que melhor comunidade é esta? Melhor que qualquer comunidade que você possa conhecer e com a qual você possa conviver aí fora. De qualquer tipo, a melhor é esta. Nós temos essa necessidade. E por isso que, inclusive, Jesus Cristo fundou e estabeleceu a igreja, não é verdade? A nossa fé passa pela dimensão comunitária. Nós temos essa necessidade e buscamos preencher, é legítimo preencher. Nós temos, às vezes, inclusive, a solidão de ordem cultural, especialmente se nós estivermos vivendo num ambiente onde a cultura que habita ali é diferente da nossa, os hábitos. Isso não precisa ser algo que envolva uma distância muito longe. Se você mudar de região do nosso país, talvez seja assim, Thaís, fica um pouco por fora. E há até a solidão, às vezes, intelectual, nós precisamos buscar um conhecimento, etc. Enfim, há diversos tipos de solidão pelo qual o ser humano passa, ou vive e precisa preencher. Mas, o que Jesus Cristo nos fala nesta noite aqui, e o que nós temos olhado em algum exemplo, em algumas vidas e experiências humanas aqui, e aquilo que o pensador Blaise Pascal nos diz, é que há uma solidão, que é uma solidão acima de todas as solidões. Há uma solidão maior, uma solidão que pede uma companhia plena, que nada e ninguém neste mundo pode preencher ou responder. Encontre a companhia plena. Você já encontrou essa companhia plena? Encontre a companhia plena para a sua solidão suprema. Há uma solidão suprema. E para ela você precisa a companhia plena. Esta solidão suprema, a maior de todas, a mais sublime, se quisermos assim dizer, de todas, poderá ser atendida somente se você encontrar uma companhia plena. Companhia plena que coisas não pode ser, não são plenas. Pessoas também não podem, não são companhias plenas. Pessoas são finitas, imperfeitas, limitadas, como eu, como você. É preciso encontrar a companhia plena porque há uma solidão suprema. Solidão maior de todas. Os filósofos e teólogos e psicólogos nessas áreas de conhecimento se fala sobre o quê? A solidão cósmica. Esse é o termo que se usa muito. Esta solidão cósmica, talvez esta que Elvis Presley ilustra muito bem, num salão cheio de gente interessada em ser meu amigo, mas me sinto só. Solidão cósmica. O ser humano habitando em metrópoles com milhões, andando pelas ruas, cruzando com centenas e centenas de pessoas, depois vai procurar um conselheiro, vai buscar aconselhamento para dizer: me sinto só. A solidão cósmica, esta solidão suprema. Jesus sabia disto, ele fala de uma orfandade, que não os deixarei órfãos. Ele fala dessa carência real que pode vir ao coração humano, poderia vir aos seus discípulos. Eles poderiam continuar a vida, conhecer muita gente, ter o seu trabalho, relacionar-se com as coisas, mas havia uma possibilidade de uma dada orfandade aqui. E essa também, essa possibilidade é minha e sua, na nossa constituição humana. E então esta carência suprema de ser deixado e ficar órfão, não os deixarei. Jesus sabe disto, ele levanta essa questão aqui. Alguém que nos explica bastante do ponto de vista humano esta realidade é um pensador falecido em 65, chamado Martin Buber, um austríaco. E ele marcou época com a sua explicação de que nos níveis de relacionamento humano nós podemos ter o relacionamento humano eu, isso. Isto é, você e coisas, a pessoa humana e coisas. Nós buscamos isto, e até um lugar para isto. Eu isso, eu com as coisas. E depois há o relacionamento eu e tu, mas tu com letra minúscula. Isto é, você e o próximo, seja que dimensão for, familiar, conjugal, amizade, etc. Mas ele fala da terceira,
que o ser humano precisa responder a esta, precisa satisfazer a esta, se é que ele vai ser saudável, íntegro, holístico e encontrar o caminho da vida. Ele disse que é o relacionamento, a dimensão eu, tu, com letra maiúscula, tu. E então ele fala que é o encontro com Deus. O filósofo Martin Buber nos ajuda a entender um pouquinho mais disso tudo. E está falando exatamente o quê? Do que Cristo falou. Desta orfandade, que nada ali que os discípulos poderiam ter, poderia satisfazer. Um outro pensador que nos ajuda nessa direção é Viktor Frankl. Foi o professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Viena, falecido em 97. Era judeu, austríaco também, passou tempos em campo de concentração nazista, já psiquiatra, formado, etc., foi levado, a esposa dele também foi levada, ela faleceu no campo de concentração, e ele escreveu muito sobre a sua experiência, o que ele aprendeu quando ele foi liberto. Ele sobreviveu ao campo de concentração, e aí depois então foi se tornar professor nestas áreas da universidade lá na Áustria. Então Viktor Frankl não era apenas um estudioso e um homem entendido nesses ramos da experiência humana, mas ele viveu a experiência humana nos seus extremos. E ele falou não em solidão cósmica, ele usou uma expressão dele mesmo, mas que fala da mesma coisa, desta orfandade que Jesus cita aqui também. Ele falou o quê? Sobre o vácuo existencial. O vácuo existencial. O Dr. Frankl disse que há um vácuo existencial no ser humano, que Pascal vai chamar do que o espaço vazio, do abismo infinito, um vácuo existencial. E ele diz também que é um vazio de significado. O ser humano não encontra significado para a vida nas coisas e nas pessoas, ele precisa de algo que venha preencher de tal forma que dê significado aos seus anos, tão breves que ele passa neste mundo. Você tem isto? E aí ele vai falar, inclusive, sabe do quê? Da neurose dominical. As pessoas se mantêm ocupadas no trabalho e se entregam ao trabalho, porque senão elas caem na real deste vácuo existencial, desta solidão cósmica. Então elas se ocupam. E aí o trabalho não é tanto uma virtude, mas um escape. Basta ser um anestésico. E quando chega o domingo, fim de semana, bate forte este vácuo existencial, esta solidão cósmica, porque o trabalho, que era o grande anestésico, não está ali. Há uma solidão suprema. Há esta orfandade que acontece no ser humano. É preciso encontrar a companhia plena. É preciso encontrar a companhia plena, mediada por Cristo. É aí então é que a palavra de Deus nesta noite, e o que o Senhor Jesus Cristo diz, vem responder e atender esta necessidade tão básica de todos nós e de você aqui nesta noite. Esta é encontrar a companhia plena que é mediada por Cristo. Ele prometeu, não os deixarei órfãos. É uma promessa do Senhor, e uma promessa então que representa o quê? Uma garantia, não os deixarei órfãos. E nesta noite, quando nós estamos aqui, neste momento que se chama hoje, estamos vivendo, e alguns já estão para lá da metade, outros ainda um pouco para cá, mas a verdade é que, mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos já no fim de tudo, e nós precisamos de uma resposta. Está prometida pelo Senhor, está garantida, e desde já eu quero dizer, louvado seja o Senhor por isto. Encontre a companhia plena, que é mediada por Cristo. Ele prometeu, Ele garantiu, e é possibilitada por Ele. Como posso eu encontrar essa companhia plena? Ele diz, eu pedirei ao Pai, e Ele enviará em meu nome. Passa por Ele. Encontrar a companhia plena não é possível à parte de Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo. Eu pedirei, e Ele enviará em meu nome essa companhia.
Companhia, então, plena é encontrada na mediação de Jesus Cristo. Esta companhia mediada por Ele, que é a companhia continuada, é a continuação, não é um romper das coisas. Ele diz: enviará um outro conselheiro. Um outro conselheiro. E aí é que é interessante notarmos essa palavra outro. O Evangelho de João, como o Novo Testamento todo, foi escrito no grego antigo, e essa palavra outro, na língua original aqui do texto, tem um sentido específico. Nós temos na nossa língua portuguesa apenas outro, não temos mais nenhum tipo de outro, não é? Apenas outro. E no grego é diferente, há duas palavras, e Jesus não usa aqui outro no grego, que é o héteros, que quando então se refere a um outro que é o diferente. Outro num sentido diferente. Jesus usa aqui no grego outro allos, que é um outro do mesmo tipo, igual. Igual. Eu sempre me lembro de uma vez que uma pessoa pediu para eu ajudar a encontrar uma perua Kombi para comprar. E então ele não conhecia Campinas, eu conhecia mais, levei ele lá. Havia uma loja lá especializada só em Kombi. E chegamos lá, e lá estava um pátio enorme. Nunca vi tanta Kombi junto. E então perguntamos para a pessoa, o vendedor, não é? Como é que é essas Kombis aqui? Ele disse: olha, pode escolher. E eu olhei, tudo branco. Falei: então é tudo o mesmo ano? Não, aqui tem de todos os anos. Mas eu olhei, era tudo igual. Nunca mudou nada. Outro do mesmo tipo. Só virou o ano, a edição, mas é a mesma coisa. E Jesus diz exatamente isso. É um outro conselheiro, mas que é uma continuação, uma identificação que não rompe com quem eu sou. Então é muito mediada por Cristo, passa por Cristo, envolve Cristo aqui. Essa mediação que acontece somente em Cristo. Se é que você vai encontrar a companhia plena, você precisa ir a Cristo, você precisa ouvir Cristo, você precisa abraçar a obra de Cristo, você precisa reconhecer que através dele, somente através da obra dele, particularmente na cruz, você vai encontrar a companhia plena. Cristo na cruz possibilitou isto, mediou isto. Ele morreu a sua morte, toda a sua culpa e pecado, a sua distância de Deus, os seus caminhos estranhos a Deus, íntimos e externos, caíram sobre o Senhor na cruz, para que o perdão gracioso de Deus fosse possível. É aquilo que você jamais poderia conseguir, Deus lhe dá em Cristo, perdão de graça e misericórdia. E você ali então, na provisão de Deus em Cristo, encontra a companhia plena. Que companhia plena é esta? Encontra a companhia plena naquele que a tudo transcende. Há tanta coisa aqui sobre essa companhia plena, mas passando rapidamente, vamos lembrar que esta companhia que a tudo transcende, porque é a solidariedade infalível, fiel. O nome usado para essa companhia aqui é conselheiro. Uma palavra que também dá um pouquinho de trabalho para os tradutores da Bíblia, para trazer do grego antigo para a nossa língua, a palavra paracleto. Era a palavra usada para muitas funções humanas, como por exemplo, para a função do advogado. Você vai a uma corte e você então está diante ali de uma situação que extrapola a sua área de conhecimento e atuação, etc. E você então busca um advogado para estar ao seu lado. Ele fala em seu nome, ele lhe representa. Você não fica só diante daquela hora tão difícil, desagradável. E ali então ele toma aquele lugar ao seu lado, ele fala em seu nome, ele o protege, ele o defende. É a companhia que você precisa, é o paracleto. Então nos tempos do Novo Testamento havia esta palavra paracleto, que era usada muitas vezes para o advogado. Mas a palavra tem expressões variadas e outras. Jesus vai buscar esse termo para falar desta companhia que a tudo transcende, que é a companhia plena. Esta companhia infalível, fiel, é o auxiliador, sustentador. Jesus chama aqui de paracleto, os tradutores traduzem pelo quê? Conselheiro, 2 vezes aparece o termo conselheiro como tradução desse termo.
É este que fica ao nosso lado, nos auxilia, nos sustenta, nos aconselha, nos defende, nos assessora, nos conforta, nos dirige, nos protege. Companhia que é a solidariedade da solidariedade. Tremenda companhia. A companhia que a tudo transcende. Quem pode tomar esse lugar? E Ele é tudo isto em todos os lugares, não apenas diante do conhecimento do direito e da lei, não apenas diante das questões talvez físicas, medicina, emocional, profissional, mas em todos os caminhos Ele é tudo isso por nós, a companhia que transcende, a companhia plena, é o orientador seguro, fará lembrar todas as coisas, aquilo que está na palavra, aquilo que Jesus ensinou, isso Ele vai recordar, vai esclarecer no coração de vocês e ensinará a vocês todas as coisas. Esta orientação segura, essa orientação que não varia. Andamos com o Espírito Santo, andamos com a palavra e andamos no caminho certo, o caminho de luz. É então aquele que a tudo transcende, encontra a companhia plena naquele que a tudo transcende. É a fonte do bem-estar. Onde encontrar o bem-estar? É nos dito que se nós tivermos isto e aquilo, teremos o bem-estar. Lemos aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram isto e aquilo, tudo isto e tudo aquilo, e não tiveram o bem-estar. Quando que o ser humano vai aprender que não será nos caminhos do mundo que ele vai encontrar o bem-estar? Quanto teremos nós que nos arrastar de joelhos daqui para lá, para finalmente entendermos que o mundo não pode dar o bem-estar? Que Deus desperte o seu coração nesta noite. Deixo-lhes a paz. Seu carro já lhe disse isso alguma vez? O seu amigo já disse isso? E se ele dissesse, tem ele jurisdição para dizer isto? Deixo-lhes a paz. Nós pensamos em paz em sentido sempre negativo. O que é paz? É falta disso, daquilo, ausência de conflito, não sei o quê, de incômodo. Paz, negativa. É um não tem isso, não tem aquilo, então estou em paz. Isso era muito comum também no pensamento grego. Mas no pensamento das Escrituras Sagradas, vindo lá do Velho Testamento, antes de Cristo, a paz que Jesus fala aqui não é a paz negativa, mas a paz positiva. Jesus deixa muito claro, no mundo tereis aflições. Mas se no mundo vamos ter aflições, então nunca haverá paz. Porque essa paz negativa não vai acontecer. Como posso eu ter paz neste mundo? Já sei, 4 dias num resort de 5 estrelas. Você vai ter um anestésico no máximo de 5 ou 4 dias. No máximo. Digo mais, nem vale a pena ir lá se você não tiver a paz positiva. Porque na verdade você vai ficar lá esquentando a cabeça com o que está aqui. A paz positiva o que é? É aquele coração que foi conciliado e reconciliado com Deus. Aquele coração que sabe que todas as coisas são do Senhor e a sua vida está nas mãos desse Deus. E um Deus de graça revelado em Cristo, de misericórdia, um Deus de um chamado e um plano eterno. E que não obstante as coisas até às vezes não nos fazerem sentido, e a dor e a perturbação não ir embora, nós sabemos que o nosso Deus é maior e Ele terá a última palavra. Essa é a paz positiva. E se não for essa, não haverá nunca paz, porque a paz negativa é impossível. Quem de nós pode dizer, não tem nada que me incomoda? Vivemos de sobressaltos, na verdade, com exceção de alguns pequenos momentos de mais tranquilidade. A minha paz dou. Não dou, portanto, como o mundo a dá. Presta atenção, é diferente, é totalmente diferente. É um outro tipo. E somente essa paz é a paz verdadeira, é a paz
que transcende, diz a palavra, todo entendimento. Porque quando eu encontro então a paz com Deus. E é isso que nós desejamos uns aos outros em Cristo sempre. A graça que media e a paz que resulta. Graça e paz. O que mais poderia desejar eu de melhor para você, a não ser que você possa ir na graça e na paz de Deus. A serenidade interior, quando o exterior está conturbado. Quando eu sou afligido, sim, mas lá dentro há algo que dá a mim a sanidade, porque eu sei que tudo está em ordem em mim com Deus através de Jesus Cristo. E as horas são difíceis, às vezes escuras, mas o Senhor é a minha fonte de paz, companhia que transcende. Encontra a companhia plena naquele que a tudo transcende, solidário, de forma infalível, orientador seguro, fonte de bem-estar, razão para a coragem, não tenho medo. Quando nós entendemos esta companhia, aí nós podemos entender o que Jesus diz, não tenho medo. Que mundo de medos. Que mundo de medos. Uma vez eu estava num funeral na nossa cidade. Situação triste. Da forma ali que se deu. E uma pessoa, empresário da cidade, que conhecia, não é crente, não conhece a Cristo, chegou para mim e disse que hora difícil. Eu falei, realmente é. Mas sabe, ele falou para mim, sabe que eu não tenho medo de morrer. Duas possibilidades. Ou você está escondendo, querendo se convencer, ou você é um tolo, porque é para ter medo da morte. Como não ter medo da morte? Como? Lá vem aquele sujeito fortão, enorme, vingativo e raivoso, e por alguma razão ele achou que tinha que me dar uma surra. Pode dar uma surra, eu não tenho medo. Toma uma surra, apanha tudo que é lado. Não tenho medo. O que mudou aí? Estou com uma ilusão pessoal tentando escapar de algo que não dá para escapar. A morte é um gigante que bate e nos arrebenta. Há muito medo. Saímos com medo. Vivemos com medo. Há um probleminha aqui, acho que eu preciso ir ao médico. Tem uma crise aí batendo, o emprego, dinheiro. Quando que nós vamos ter um ponto de descanso e de parada? Quando que nós vamos ter paz? Quando que nós vamos poder olhar para um mundo enorme, maior do que nós, que nos assola, nos açoita a todo momento, e termos coragem? Jesus diz, não tenho medo. Não tenho medo. Quando chega aquela companhia que a tudo transcende, aí há razão para a coragem. Não pela tolice humana, não pela bravata humana, não pelo escapismo humano, não tenho medo. Mas porque agora eu sei que quando este universo, esta vida, esta existência, com ondas tão grandes que vêm e vêm, eu sei que há alguém maior do que tudo isto. E que me disse, não tenha medo. Não tenha medo. Encontre a companhia plena naquele que a tudo transcende. Razão para a coragem, aquele que a tudo transcende. Permanência eterna. O conselheiro, o Espírito para estar com vocês para sempre. Companhias deste mundo têm o seu lugar. Há tantas companhias legítimas, há uma necessidade de nós e podemos satisfazer e precisamos. Mas qual delas é para sempre? Todos eles deverão de passar. E haverei de adentrar lugares e situações quando nem mesmo os meus queridos mais chegados podem estar comigo.
Naquele dia, quando todos disserem adeus, Ele continuará com você. Naquele dia, quando os outros te deixarem, Ele estará com você. Naquele dia, quando as coisas se forem, Ele estará com você. Naquele dia, quando você entrar para a sala de cirurgia e a sua esposa e o seu marido disser tchau, Ele estará com você. Naquele dia, quando os recursos financeiros falharem, você não sabe para onde olhar, Ele estará com você. Quando os amigos mais fiéis forem infiéis, Ele estará com você. Para sempre. Para sempre. Companhia que a tudo transcende. Permanência eterna é para estar com vocês não por um tempo, não enquanto vocês forem imperfeitos em vocês mesmos, não, na minha graça e misericórdia eu darei a vocês essa companhia para sempre. Louvado seja o Senhor. Aquele que tudo transcende. Quem é esse? Ele diz é o Espírito. E ele chama de Espírito Santo também. 2 vezes a palavra Espírito nesse texto. O conselheiro, aquele que vem estar ao lado para orientar, dirigir, sustentar, aconselhar, guiar. Aquele que está conosco aí, nessa solidariedade infalível, nessa orientação segura, nessa fonte de bem-estar, da paz, nesta razão para a coragem. Não tenho medo quando nossas forças se vão e nós trememos e trememos. Permanência eterna, nunca nos deixará para sempre. Quem é? É o Espírito Santo. Quem é este? É o próprio Deus. Deus manifestado com um rosto muito próximo, muito palpável a nós, em Cristo. Andou entre nós. Mas Ele diz, agora eu cumpri o que cabia a mim enquanto Jesus Cristo, e eu vou. E eu indo, continuarei com vocês como eu estava, meu Pai estava com vocês antes, agora no Espírito Santo, o Conselheiro. Verso 23 diz, nós viremos a Ele. Nós quem? Eu, o Pai e o Espírito Santo. E faremos morada nele. A mensagem cristã, a mensagem bíblica manifesta Deus como um só um Deus, coexistindo nessas 3 pessoas, um mistério. Mas mistério sem o qual tudo fica incompleto e sem sentido. No budismo é dito a nós que nossas individualidades, nossa personalidade é uma ilusão, e essa é a fonte dos problemas, e que o grande ápice espiritual é um dia nós desaparecermos, esvaecermos e voltarmos a ser aquilo que realmente é, que é o tudo uma coisa só. Parece bonito, mas sabe, se for uma coisa só, que solidão. Por mais transcendente que seja. E esse é o problema daquelas religiões monoteístas, como o islamismo, que fala de Alá, sem a dimensão da Trindade, a revelação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque esse Deus não pode ser o Deus das Escrituras, o Deus que é o que? É amor. Como pode ser amor aquele que é sozinho? Deus é amor nesse mistério, porque um só nesta coexistência misteriosa tem então como desfrutar, dar, vivenciar amor. E um Deus único, sozinho, solitário, não poderia ser amor. Aí vem a nós nesse mistério esta revelação magnífica. Deus manifesta-se a nós, o Deus que é amor. Nós viremos a Ele, isto é, a mim e a você em Cristo. Viremos a Ele e faremos nele morada. Presença divina comigo, com você. A companhia que tudo transcende, tão próxima, muito próxima. Faremos morada nele. Ou, se preferirmos quebrar aí a construção gramatical, faremos morada em Ele. Em
em mim, residente. A presença de Deus muito próxima, tão próxima quanto pode ser. Quão próximo meu amigo pode chegar de mim, quão próximo meu colega de trabalho pode chegar de mim. Há uma proximidade, mas há um limite. Cada um tem uma cerca, até onde ele pode ir. A minha esposa, o meu esposo, até onde pode chegar? Muito mais próximo. Mas nesta dimensão somente a companhia que tudo transcende. Deus conosco em Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Porque nós viremos a Ele e faremos morada em Ele. Que companhia? Você já encontrou a companhia plena? Quanto tempo vai levar para você entender essa necessidade mais profunda? Quanto tempo você vai continuar tentando cobrir esse buraco com os outros tipos de companhia que têm o seu lugar, mas que não servem para esta solidão? Vamos lembrar o pensamento deste irmão passado, Pascal. O homem já teve a verdadeira felicidade, da qual agora resta nele apenas o sinal e o espaço vazio, que ele tenta em vão preencher com as coisas ao seu redor, procurando em coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes. Essas, porém, são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável, ou seja, apenas pelo próprio Deus. O desacerto humano é enorme, até que ele encontre esta companhia suprema. Temos na nossa sociedade, por exemplo, um problema agudo, difícil e terrível, que é chamado problema das drogas. Tanto as drogas ilegais, como também as drogas legais, que hoje são de uso comum. São buscadas, são receitadas. Há um desacerto muito grande, há um vazio muito grande. É preciso a companhia plena. E Deus em Cristo veio trazer essa companhia. No perdão da cruz, você é recebido por Deus em contrição e arrependimento. Ele lhe dá uma nova vida na companhia mais íntima que Ele pode ou que você pode ter. Uma companhia para todo sempre. Vamos orar. Deus sabe onde você está hoje, Ele e você também. Você também sabe. Se ainda não encontrou, não tem, que ora para você confessar a Cristo e clamar pelo perdão da cruz, reconhecer os seus caminhos que têm trazido a você essa solidão e clamar pelo perdão de Deus e a presença dele em você e a nova vida com ele, diferente de tudo que já foi antes na sua vida. Agora é o momento. Você que já conhece essa companhia plena, tem andado longe, é uma hora para se aproximar. Não caminhe faminto quando você tem um tesouro enorme que é teu. Ó Deus, sem Ti, em verdade, somos incompletos. Sem Ti, somos vazios. Sem Ti, ficamos cegos e sem direção. Sem Ti, não temos o alento mais básico. Ó Deus, como carecemos da Tua presença. E nosso coração nesta noite é grato, profundamente grato, porque
O Senhor sabia e sabe muito bem e se voltou para nós em Cristo de forma tão próxima. Obrigado pela tua misericórdia por nós e assim se achegar a nós. Ó Deus, que nesta noite a tua palavra nos tire da confusão que nos leva a correr dia dentro, dia fora, tentando. E nos dê, Senhor, na tua companhia, o descanso e a parada. Ó Deus, estende esta misericórdia a nós. E que ninguém saia daqui nesta noite sem encontrar esta companhia plena que somente o Senhor é. Obrigado pelo teu amor em Cristo, que abriu esse caminho no perdão da cruz. Confirma a tua palavra, esclarece a tua palavra em cada um de nós. E que nenhum de nós caminhe só neste mundo. Ó Deus, que o Senhor seja a nossa companhia hoje e para todo sempre. Em Cristo oramos. Amém.